19º dia de 40, uma vida com propósitos. Hoje vamos falar sobre o dia 19. Nós temos aí para frente ainda mais um tempinho, né? Mas eu quero começar com uma palavra de oração nesse dia, nessa manhã, né? Quando você for assistir. Pai, em nome de Jesus, agradeço, meu Deus, ao Senhor nessa manhã. Meu Deus, enquanto o Senhor nos dá a oportunidade de pensarmos mais um pouco sobre a nossa vida, sobre o que estamos aqui para fazer, Pai. Abençoa aqueles que vão acompanhar, meu Deus, depois desse vídeo, aqueles que estarão no propósito. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos no propósito dos 40 dias com uma vida com propósitos, né? Que tem um livro com esse título. E hoje é o número 19. E no dia 19, a gente vai falar sobre cultivando a comunidade. Se você está chegando hoje, nós temos mais 18 vídeos para trás aí que você pode pegar desde o primeiro. Estamos quase chegando na metade. Hoje é o 19º dia, que tem como título Cultivando a Comunidade. Tiago, capítulo de número 3, o versículo de número 18. Eu vou ler a tradução, a mensagem de Eugene Peterson. Vocês podem desenvolver uma comunidade saudável, robusta, que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados se tão somente derem conta da árdua tarefa de se relacionarem bem uns com os outros, tratando-se digna e honradamente. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comum, à refeição comunitária e às orações. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito, e isso é inegável, né? Somente o Espírito de Deus ele pode criar uma vida em comunidade. Somente Ele pode fazê-lo. Somente Ele pode criar uma verdadeira comunhão entre os crentes. Mas Ele processa isso através das escolhas e dos compromissos que a gente faz na nossa vida. Paulo trata dessa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Aí ele diz, esforcem-se, portanto, para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para produzir uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitas pessoas crescem em famílias com relacionamentos perniciosos. Então carecem das habilidades relacionais necessárias à verdadeira comunhão. Elas devem ser ensinadas a lidar e se relacionar com outras pessoas da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre como partilhar uma vida. Paulo escreveu, escrevo-lhes estas cartas para que saiba como viver na família de Deus, que é a igreja. Se você está cansado de comunhão fajuta e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa, com uma comunhão verdadeira em seu grupo pequeno, classe de escola dominical ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Quais sejam? Formar uma comunidade exige sinceridade. Você deverá ter uma grande dedicação a falar a verdade de forma carinhosa, mesmo quando preferir passar por cima de um problema ou desconsiderar um assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprios e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma decisão de amor que deve ser tomada. Poucas pessoas podem contar com alguém que as ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando a verdade machuca. Então continuam em caminhos de autodestruição. Nós frequentemente sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas nossos temores nos impedem de dizer. Muitas comunidades são sabotadas pelo medo. Ninguém tem coragem de falar em meio ao grupo enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor, porque não podemos ter uma comunidade sem sinceridade. Salomão disse, a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. O amigo fala o que é necessário. Algumas vezes
Isso significa importar-se a ponto de carinhosamente questionar aquele que estiver pecando ou sendo tentado a pecar. Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Muitas comunidades e grupos pequenos permanecem superficiais por terem receio de conflitos. Eu não vou falar nada porque senão eu posso ter algum tipo de problema. Toda vez que uma questão vem à tona e pode causar tensão ou desconforto, é imediatamente encoberta a fim de preservar uma falsa sensação de paz. O chamado Senhor, entre aspas, panos quentes, intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração dissimulada. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos, onde floresce a fofoca. A solução de Paulo era direta. Chega de mentiras, chega de fingimentos. Fale a verdade ao seu próximo. Afinal, no corpo de Cristo estamos todos ligados uns aos outros. Quando você mente para os outros, você acaba mentindo para si mesmo. A verdadeira comunhão, seja no casamento, seja na amizade, seja na sua igreja, depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que vocês se importem o suficiente para confrontar, solucionar os obstáculos encobertos, jamais ficarão íntimos uns dos outros. É sempre aquela coisa superficial, olhando com um certo receio, todo mundo com medo de falar alguma coisa e sofrer retaliações. Não é amizade, é falsidade. Quando um conflito é tratado corretamente, crescemos em intimidade, uns com os outros ao enfrentar e resolver nossas diferenças. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz: no final, as pessoas valorizam a sinceridade mais do que a bajulação. É melhor ser sincero do que ser bajulado. Franqueza não é uma licença para dizer o que você quer, onde quiser e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Escute. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda falar uns aos outros na igreja como carinhosos membros da mesma família. A Bíblia diz: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Casamentos também foram destruídos e são constantemente destruídos por falta de honestidade. Paulo teve de repreender a igreja de Corinto pelo seu código de silêncio passivo, ao permitir a imoralidade em sua comunidade. Visto que ninguém tinha coragem de enfrentar o problema, ele disse: vocês não podem simplesmente virar as costas ou virar para o outro lado e esperar que isso vá embora por si mesmo. Exponham a situação e lidem com ela. É melhor a desolação e o constrangimento do que a condenação. Vocês deixam isso passar como sendo algo pequeno, mas é tudo menos pequeno. Não deveriam agir como se tudo estivesse tranquilo quando um de seus companheiros cristãos é promíscuo ou delinquente, é impertinente com Deus, ou indelicado com os amigos, quando se embebeda ou se torna ganancioso e voraz. Ele continua ainda nessa carta falando: vocês não podem simplesmente concordar com isso, agindo como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável pelo que fazem os de fora, mas não teríamos alguma responsabilidade por aqueles de dentro de nossa comunidade? Além de formar uma comunidade amorosa,
além de exigir sinceridade, exige humildade. Eu estou falando isso aqui de uma comunidade cristã, mas essa comunidade cristã entenda-se por família, pelo casamento, pelo nosso pequeno grupo, pela nossa convivência diária. Além de exigir sinceridade, essa comunidade de amor, ela exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destrói a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas, a humildade ergue pontes. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. É por isso que a Bíblia, mais uma vez, nos chama a atenção dizendo: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada para a comunhão é a postura humilde. O resto do último versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho obstrui a graça de Deus em nossa vida, a qual devemos ter para crescer, nos transformar, ser sarados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus ao admitir humildemente que precisamos dela. A Bíblia diz que, no momento em que somos arrogantes, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas. Quais são elas? Admita suas fraquezas. Seja paciente com os outros, estando aberto para admoestações e pondo os outros em evidência. Paulo orientou: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aos cristãos da igreja de Filipos, Paulo escreveu: humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade não é pensar menos de si mesmo e se menosprezar como se você não fosse nada, mas é pensar menos em si mesmo. Entenderam? Humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes concentram-se de tal forma em servir aos outros que não pensam em si mesmos. Não é abandonar a si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Formar uma comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos nossas diferenças e somos cuidadosos com os sentimentos uns dos outros e pacientes com as pessoas que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agrademos ao outro e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim edificaremos no Senhor. Paulo disse a Tito: o povo de Deus deve ser generoso e cortês. Em toda a igreja e em todo pequeno grupo, há sempre pelo menos uma pessoa difícil, às vezes mais. Eu ou você, e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, inseguranças profundas, maneirismos irritantes e bem escassas habilidades sociais. Você deve chamá-las de pessoas NTE, necessária tolerância extra. Deus pôs essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família, a aceitação não se baseia em quanto você é esperto, bonito ou talentoso,
baseia-se no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco pateta, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam delicados ou dedicados uns aos outros como uma pessoa afetuosa, aproximem-se em demonstrar e aproveite para aprimorar-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Aproximem-se para demonstrar, aprimorem-se para demonstrar respeito uns para com os outros. A verdade é que todos temos excentricidades e traços de temperamentos um tanto quanto irritantes, mas comunidade não tem nada que ver com compatibilidade. Essa é a verdade. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um segredo para a cortesia é saber de onde as pessoas estão vindo. Descubra o histórico delas. Quando você souber por que coisas passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que elas ainda têm a percorrer, pense na distância que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outra parte da cortesia é não subestimar as dúvidas das outras pessoas. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade se forma quando as pessoas sabem que é seguro partilhar seus medos e suas dúvidas sem serem alvo de julgamentos. Não serão julgadas por compartilhar seus sentimentos e sofrimentos. Formar uma comunidade exige sigilo. Somente em um ambiente seguro, onde houver um acolhimento carinhoso e sigilo confiável, as pessoas se abrirão e compartilharão suas maiores mágoas, necessidades e os seus erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto seu irmão ou sua irmã esteja pecando, e sim saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. O grupo precisa conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando é maldosamente disfarçada como pedido de oração a favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separam os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus é claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre os cristãos. Eles podem se enfurecer e deixar seu grupo ou igreja ao serem enfrentados por causa de suas ações que semeiam discórdia. Mas a comunidade da igreja é mais importante que qualquer indivíduo, é o todo, é o corpo. Há pessoas que realmente escolhem viver isoladas e sozinhas e não querem comunhão com ninguém. Há pastores que assim o fazem e não querem comunhão com outros pastores. Há líderes que assim o fazem e não querem comunhão com outros líderes. Há igrejas que assim o fazem e não querem comunhão com outras igrejas. Formar uma comunidade exige constância. Você deve manter um contato constante e regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia nos diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões ou de congregarmos. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência e não uma vez ou outra. Você tem de passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. É por isso que a comunhão é tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos. E o tempo que passamos é usado normalmente para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade de me reunir com você.
Não, ela não é formada dessa forma, mas na convicção de que ela é necessária para a nossa saúde espiritual. Eu vou porque a igreja é necessária para a minha saúde da minha vida espiritual. Se você quiser cultivar uma comunhão verdadeira, isso significará reunir-se mesmo quando você não tenha vontade, porque não acredita que é importante. Briguei, não vou para a igreja. Tô bravo, não vou para a igreja. Não estou bem hoje, não vou para a igreja. É exatamente o oposto. Você vai para a igreja para ficar melhor. E é justamente lá que nós devemos ir. É nesse convívio de comunidade cristã que a nossa vida melhora. Os primeiros cristãos se reuniam todos os dias. Regularmente, eles adoravam juntos no templo todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas casas para comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, singeleza de coração. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um grupo pequeno ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, o qual inclua as 9 características de comunhão bíblica. Partilharemos nossos verdadeiros sentimentos, que é a autenticidade. Incentivaremos uns aos outros, que é a reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros, que é a compaixão. Perdoaremos uns aos outros, misericórdia. Falaremos a verdade com amor, sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, humildade. Respeitaremos nossas diferenças, cortesia. Não fofocaremos, sigilo. E faremos do grupo uma prioridade, constância. Quer que eu repita todas elas? 1. Autenticidade. 2. Reciprocidade. 3. Compaixão. 4. Misericórdia. 5. Sinceridade. 6. Humildade. 7. Cortesia. 8. Sigilo. 9. Constância. Quando você olha a lista de características, torna-se evidente o motivo porque comunhão é tão rara. Ela significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornar interdependentes. Mas os benefícios de dividir a vida com os outros suplanta largamente os custos e nos prepara para o céu. Nesse 19º dia, pensando sobre o meu propósito, eu tenho um tema para reflexão. Comunidade exige comprometimento. Um versículo para memorizar. 1 de João 3,16. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Significa que temos de dar nossa vida pelos nossos irmãos. Uma pergunta para meditar. Como posso, hoje, ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira em meu grupo pequeno e em minha igreja? Amém? Deus abençoe a sua vida. Oremos. Pai, que estas palavras que nós vimos hoje e aprendemos sejam realidades em nossas vidas, que possamos honrar o Senhor e transformar a nossa comunidade cristã numa comunidade de sinceridade, de amor, de constância e respeito mútuo, em que as pessoas tenham prazer de dizer: não, hoje eu estarei na igreja, hoje eu estarei lá no meu pequeno grupo, hoje eu vou para a escola dominical, porque lá eles vão me acolher do jeito que eu sou. Nos ajuda, Senhor, porque no céu não existirá ou não existirão várias comunidades todas separadas. Lá existirá apenas um povo, que é o povo que o Senhor está preparando aqui, para termos condições de morar aí. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.